Olá, aqui é o Vitor, professor de topografia. Hoje eu vou passar com vocês o levantamento planimétrico por irradiação aqui no Excel. Nós já começamos a trabalhar com ele em sala de aula, no laboratório, porém nós vamos hoje deixar registrado aqui em um vídeo, para vocês poderem realizar depois os trabalhos da parcial, que inclusive já estão no portal, vocês já podem acessar e começar a trabalhar com eles. Ok? Essa informação, esse modelo que nós vamos trabalhar hoje é um modelo que realmente nós já trabalhamos em sala de aula. Eu acredito que a gente precisa passar aí com alguns outros conceitos, para fixar mesmo com vocês, tá? Então, eu vou salientar, assim como eu sempre digo na sala, ficou com dúvida? Me manda mensagem, posta no AVA, tá? Estou sempre disponível para a gente conversar, bater um papo, tá bom? Então vamos lá. Inicialmente, eu tenho aqui o azimuth, nessa parte inferior, que eu já deixei esses valores isolados para nós. O azimuth de P0 a PA, Por que isso? Nós temos 4 vértices que delimitam a nossa poligonal, que é o P0, P1, P2 e P3. Porém, nós temos aí o PA também. Por que o PA ele passa a ser importante no nosso trabalho? O PA é como se ele fosse externo, como ele é um ponto externo à nossa poligonal de interesse. Porém, ele é um ponto que tem coordenadas conhecidas, ele tem valores já cadastrados, registrados, que vão servir para registrar, gerar novos dados e podemos aí gerar as coordenadas dos nossos vértices da poligonal. Tá? Esse PA ele pode funcionar aí, gente, como um georreferenciamento anterior, que já foi aí cadastrado, já está registrado, já foi validado, Então ele já tem aí coordenadas conhecidas. Então por isso que ele é um vértice aí de interesse para nós também nesse momento, tá bom? E os pontos que nós vamos trabalhar, os pontos visados 1, 2 e 3. E o marco inicial é o P0. O P0 ele já também tem uma coordenada conhecida, que também pode ser um vértice delimitante com outro imóvel, então ele já tem uma coordenada aí, validada. Então ele é o nosso marco inicial da poligonal. Ok? Então vamos lá. Esse azimuth de P0 a PA, nós já temos ele porque nós conseguimos trabalhar aí com o teodolito. O teodolito ele vai nos ajudar a gerar esse azimuth. A partir do momento que eu zero o ângulo horizontal aí da luneta, do teodolito, e eu faço aí essa direção do equipamento em relação ao norte magnético, lembrem, azimuth é a relação do instrumento com o norte magnético, É diferente do ângulo zenital. Depois a gente vai no ângulo zenital. Então eu fiz essa parte do instrumento em relação ao norte magnético, e eu gero esses valores aqui, 20 graus, 20 minutos e 46 segundos, lembrem-se. Esse valor, ele vem de campo, foi gerado a partir do instrumento, nós não produzimos aqui no escritório nesse momento. O que nós vamos fazer é o seguinte, eu tenho essa coordenada em grau, minuto, segundo, agora eu quero transformar em grau decimal, que é a forma que eu vou conseguir trabalhar aqui no Excel. Ok? Então vamos lá. Para transformar para grau decimal, a gente vou colocar aqui um igual, vou em grau, vou fazer uma soma. O minuto, para eu transformar ele em grau, eu divido por 60. Então, barra 60 mais. Tá vendo aqui eu tenho o segundo 46? Então eu seleciono ele, C14, dividido por 3.600. Porque eu quero transformar aí esses segundos em graus,
tá? Então, olha, eu tenho aqui o A14, que já está em grau. Eu tenho o B14, que é o nosso minuto. Eu estou transformando ele em grau também, dividindo por 60. E eu tenho o segundo, que está aí, C14, eu vou dividir ele por 3.600 para transformar ele em grau também. Ok? Fiz isso, fiz a minha primeira conversão de grau minuto segundo para grau decimal. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Está vendo aqui que eu já deixei até os valores do ângulo horizontal desses pontos, né? E do ângulo zenital? Agora a gente vai transformar esses dados em grau decimal, tá? Fazer o mesmo procedimento que a gente fez aí com o azimuth, tá? Lembrando, gente, olha, ângulo horizontal, ângulo zenital, a distância inclinada, são dados que vêm aí do teodolito, né? Nós vamos agora trabalhar com eles para produzir as próximas informações. Então, lembre-se, ângulo horizontal, ângulo zenital. Aqui não está constando, mas também temos o ângulo vertical. Então, esses valores eles vêm de campo e nós vamos trabalhar a partir deles, ok? Então, vamos lá. Ângulo horizontal, a gente vai fazer a mesma conversão. 100, que é o nosso grau, mais nosso minuto, para transformar como é que é? Eu divido ele por 60, mais segundo, dividido por 3.600, para transformar em grau também. Ok. Fiz isso, tá vendo que a fórmula ela já está aqui certinha, né? C4, né, que é o grau, mais o D4, que é o minuto, dividido por 60, mais o segundo, dividido por 3.600. O que eu posso fazer? Eu posso repetir a fórmula aqui da mesma forma que eu fiz, porém, eu posso adiantar o processo e só arrastar. Quando eu faço esse arraste, as coordenadas elas vão para o próximo ponto. Tá vendo? C4, C5, C6. Então, vocês não precisam ficar fazendo fórmula por fórmula. É só uma lógica aqui do Excel. Ok? Então, ó, distância inclinada. O que é a distância inclinada? Vamos relembrar. É a distância, né, em relação das cotas, né, do ponto de interesse ao meu marco inicial, né? Então, o ângulo horizontal ele foi feito aqui dos P0 ao P1 e a distância inclinada da mesma forma, do P0 ao P1, do P0 ao P2, do P0 ao P3. Então, eu produzi esses valores aqui, considerando valores altimétricos, né, a distância. Só que eu preciso, posteriormente, da distância horizontal, que é o que a gente vai utilizar para os nossos cálculos. Eu vou chegar nela daqui a pouco. E eu tenho aqui agora o ângulo zenital. Vou fazer o mesmo procedimento aí para fazer a conversão. Então, grau mais minuto por 60 mais segundo por 3.600. Feito isso, eu já faço o quê? O arraste. Por que isso? Olha, tá vendo? As fórmulas elas se alteram e eu não preciso ficar repetindo fórmula por fórmula. Excel é muito prático por isso, adianta muito a vida, né? Então vocês lembrem-se disso, né? Para quem não tem ainda muita familiaridade, né, com Excel, é uma plataforma que a gente precisa, é uma ferramenta que a gente precisa estar sempre se atualizando, sempre acrescentando alguma atividade que possa automatizar o nosso trabalho, tá bom? Agora, nós vamos fazer a seguinte parte aqui da primeira parte de interesse dos nossos cálculos, que é calcular o azimuth. O azimuth é o azimuth do meu P0 em relação ao P1, é o P0 em relação ao P2
e o P0 em relação ao P3. Para eu calcular esses dados, é necessário, por exemplo, que esse marco inicial eu consiga, do local onde está o marco inicial, eu consiga visualizar cada um desses pontos visados, né? É muito importante isso. Então, como é feito o cálculo aqui do azimuth? O azimuth, eu vou pegar o valor do azimuth de P0 ao PA, lembra que a gente deixou separadinho aqui no começo, que é o grau decimal, e vou fazer o seguinte processo, mais o meu ângulo horizontal do P0 ao P1. Então, o que é o meu valor de azimuth? É o meu azimuth aqui de duas coordenadas conhecidas, mais o ângulo horizontal do P0 em relação ao P1, que é o nosso ponto de interesse. Ok? Fiz isso, somou aqui, né? Parece que está tudo ok, né? Poderia fazer aqui o arraste, porém, tá vendo o que acontece aqui? Olha, tem o D14, o D15 e o D16. Tá vendo? O D15 e o D16, eles nem têm valores. Por que eu não posso fazer da seguinte forma? Porque para eu calcular o azimuth, né, de um ponto em relação ao outro, eu sempre considero esse ponto inicial, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa para os outros pontos. Que esse ponto aqui ele é meu ponto de interesse, ele é um ponto de coordenadas conhecidas, né? Então, eu vou travar. É um procedimento aqui tranquilo, gente, olha. Eu clico na célula, vou aqui na fórmula e posso fazer da seguinte forma. Dá um F4, que aí aparece dessa seguinte forma aí, que aí eu travo. Se eu travo, acontece isso aqui. Olha, D14 travado, D14 travado mais F5, D14 travado mais F6. Tá vendo? Então, sempre vai estar partindo aqui do meu azimuth, que eu tenho interesse, que tem coordenadas conhecidas a partir do trabalho que foi feito com o teodolito. Ok? E eu posso fazer isso também à mão, né? Então é só procurar ali o cifrão e fazer, né? Realmente. Vou no cifrão e faço ele à mão. É a mesma coisa. Eu uso F4 porque já estou acostumado, então adianto o processo. Tá bom? Agora aqui, vou trazer com vocês a distância horizontal. Ela já até foi calculada, tinha esquecido de tirar a fórmula. Para calcular a distância horizontal, eu faço o seguinte processo. Eu vou pegar a distância inclinada e vou multiplicar. O sinal de multiplicação é esse asterisco, tá? Vezes o seno em radianos. Por que radianos? Tá vendo? Eu tenho meu dado aqui em grau decimal, porém o Excel ele só aceita que eu consiga trabalhar essa informação do seno se ele estiver em radianos. Por isso eu vou transformar o grau decimal em radianos. Ok? Então, nós vamos fazer essa multiplicação da distância inclinada vezes o seno do meu ângulo zenital, porém em radianos. Ok? Então, fez isso, eu só arrasto. Tá vendo? Esse é o procedimento para gerar a distância horizontal e os azimuths aí por meio do teodolito. Ok? Então, fiz isso. Agora eu vou para a parte de finalização aqui do meu processo, que é a parte das coordenadas geográficas. Eu deixei aqui, gente, bem decomposto para vocês, né, tanto essa parte do distância horizontal com os azimuths, quanto aqui das coordenadas geográficas,
São as mesmas fórmulas que a gente trabalhou em sala de aula, porém de forma mais isolada, para vocês poderem visualizar um pouco melhor. Né? Acredito que vai facilitar um pouco para vocês. Tá? Agora, eu vou pegar, eu deixei aqui o azimuth, deixei a distância horizontal, para eu pegar dessa primeira aba que eu trabalhei. Então, eu venho aqui, dou um igual, vou pegar o azimuth em grau decimal, que é esse aqui, dou um Enter. Eu poderia pegar direto também lá na primeira aba, na hora que eu for calcular aqui nas coordenadas relativas. Porém, eu quero fazer realmente separadinho aqui com vocês, para poder esse dado ficar aqui na segunda aba também, ok? Então, fiz isso, peguei lá o azimuth em grau decimal. Agora eu faço o mesmo procedimento, só faço o arraste, tá vendo? Pega aqui, tá vendo a fórmula? A fórmula pega a primeira aba do jeito que está nomeada e o número da célula. Fez isso, eu só faço o arraste. A distância horizontal, o mesmo procedimento. Vou lá na minha primeira aba, seleciono a distância horizontal, dou um Enter. Deu Enter, vocês vão fazer o mesmo procedimento, arraste. Tá vendo? A fórmula segue. Agora a gente vai para as coordenadas relativas. O que seriam essas coordenadas relativas? Quando eu sei o deslocamento de um ponto, né, eu sei que um ponto tem um deslocamento de um ponto específico, né, no caso, que é o meu ponto visado, em relação ao ponto interior, né, que é o marco inicial, é o que a gente aí chama de coordenada relativa. Ele tem um deslocamento em relação ao ponto inicial. Esse valor ele vai me possibilitar, né, posteriormente, calcular a minha coordenada absoluta, a minha coordenada real de campo. Tá? Então, para a gente fazer isso, a gente vai fazer a seguinte fórmula. A gente vai pegar a distância horizontal, que é o nosso D4 aqui, multiplicar seno em radianos. Lembra, se eu estou trabalhando com seno no Excel, vai ser em radianos, ok? Abro um parênteses. Vou selecionar agora o azimuth. Aqui. Ó, abri um parênteses, só que eu tinha aberto o outro também. Né? Então, abro o outro para poder fechar a fórmula. E outra coisa, quando a gente está trabalhando aqui no Excel, ele tem essa mania aqui de mudar o N de Nair, né, que é o seno, para M de Maria. Então, eu venho aqui, depois que eu fiz a fórmula, e coloco o seno, para poder evitar o procedimento errado ali. Fiz isso, gera esse valor. O que eu faço? O mesmo procedimento, eu faço o arraste. Outra coisa, quando eu estiver trabalhando com a longitude ela me refere, ela trata-se aí do seno, tá? Enquanto na latitude ela me refere ao cosseno. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Distância horizontal vezes o cosseno, abre parênteses, radianos, abre parênteses, azimuth, abre parênteses, fecha parênteses. Ok. Valor é negativo mesmo, pode acontecer, fiquem tranquilos. Ok. Faço o mesmo procedimento de arraste. D4, D5, D6. E acompanho o processo, as fórmulas. Muito bom, né? Adianta muito. Agora, a gente vai para a finalização nas coordenadas absolutas. Então, quem que é a coordenada absoluta? A coordenada absoluta, lembra daquela fórmula, gente, do transporte de coordenadas que a gente tem trabalhado em sala de aula? Quem que é o transporte de coordenadas? Ele é a minha coordenada do instrumento, que é o marco inicial.
Então, se eu estou trabalhando com longitude, eu vou vir aqui, deixei separadinho aqui, coordenada do instrumento, mais a minha coordenada relativa, que é essa coordenada aí que tem uma alteração, né? Que é essa aí que ela tem um valor de diferença em relação ao meu ponto anterior. Então, eu fiz isso, eu passo a gerar a minha nova coordenada, né? Só que, lembra daquele processo, se eu fizer o arraste, a coordenada ela dá um problema? Então, aqui eu tenho que observar, porque eu sempre pego a coordenada do instrumento, que é uma coordenada única. Então, porque é uma coordenada única, eu tenho que fazer o quê? Travar. Então, F4. Fiz o travamento, faço o arraste. Tá vendo? Então, eu só travei a coordenada inicial do instrumento. Ótimo. Agora a gente vai para a latitude. A latitude eu deixei ela aqui separada também, coordenada inicial do instrumento. Vou dar um F4 de uma vez, mais aqui a minha coordenada relativa. Fiz isso, gente, mesmo procedimento. Arraste. Tá vendo? E a coordenada segue da mesma forma. Então, a parte do Excel, nós finalizamos por aqui. Acredito que vai ficar bem tranquilo para vocês reproduzirem os exemplos para o trabalho, né? Mas sempre relembrando, recordando vocês. Tem dúvida, manda mensagem no AVA. Estou disponível para a gente conversar e tirar essas dúvidas que vocês podem vir a ter, ok? Então, muito obrigado.